Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 5, de 1 a 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retire-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Vamos orar e pedir que o Senhor ilumine as nossas mentes para entendermos a sua palavra e nos abençoarmos. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Estamos desejosos por ouvir a Tua palavra e queremos Te pedir que o Senhor use esta palavra para nos educar, nos ensinar, nos libertar, nos transformar e fazer em nós uma obra que só o Senhor pode fazer. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e abra os nossos corações, de maneira que possamos entender a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Podem se sentar, irmãos? Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Tanto o livro de Marcos como o de Mateus relata esse momento, mas Lucas é que nos dá o maior detalhe sobre o que aconteceu ao chamado de Pedro. E tudo aconteceu assim. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Jesus estava à beira desse lago, e como era de costume, por onde ele passava, as pessoas queriam ouvi-lo, queriam tocá-lo, queriam ser curadas, ser libertas dos seus males. E sempre era uma grande multidão. E infelizmente, alguns dessa multidão apenas observavam como curiosos. Mas sempre era bem concorrido. Todos queriam ver Jesus. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se,
ensinava no barco as multidões. Pedro, juntamente com seus amigos, pescou a noite toda. E ele não tinha conseguido nenhum peixe. Tanto que eles, logo de manhã, já estavam recolhendo as redes, lavando-os para se preparar para o outro dia. Podemos dizer que aquela noite não foi uma noite boa. Talvez foi um momento de frustração para ele. Ele deve ter ficado muito decepcionado. E era assim que Jesus o encontrou naquela manhã. Talvez frustrado e decepcionado. Mas mesmo assim, Jesus aproxima dele e diz: eu posso usar o seu barco? Eu vou falar nessa multidão e gostaria de usar o seu barco. E naquele momento, Pedro cedeu o barco e Jesus falou àquela multidão. Eu só sei que quando Jesus falava àquela multidão, as pessoas todas ficavam admiradas, seus corações ficavam apertados e eles ficavam desejosos de ouvir e ouvir cada vez mais. É interessante que no capítulo 4, versículo 32, fala um pouquinho desses momentos quando Jesus falava. E dizia o seguinte: e muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Então Jesus pregava como ninguém nunca pregou. A forma dele ensinar era uma forma verdadeira. Ele falava de todo o seu coração, desejosos que as pessoas que o ouviam pudessem aproximar-se dele por meio da sua palavra e viessem a crer nele como Senhor e Salvador, como Messias, como prometido. E aquelas pessoas viam a diferença entre ele e os fariseus, que eram interesseiros, partidários, mas Jesus tinha um desejo imenso que aquelas pessoas que o ouvissem viessem a ser seus discípulos, viessem entregar suas vidas a Ele. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Jesus chamou a Pedro e disse: gostaria que você fosse mais para o fundo e que agora essas redes que você acabou de lavar, limpar, você jogasse as redes. Tudo bem? É interessante o texto que Jesus aproxima de Pedro. Jesus sabe o que vai no coração de Pedro, sabe que naquele momento ele está frustrado, sabe que naquele momento ele está decepcionado, cansado, porque a noite toda ele pescou e não conseguiu nada. É interessante que Jesus dá sequência na situação, pede o barco dele e fala àquela multidão e depois se dirige a ele especificamente. É interessante que Deus sabe o que vai dentro do nosso coração. E mesmo quando nós estamos passando uma situação difícil, uma situação de luta, mesmo quando nós estamos decepcionados, mesmo quando nós estamos com medo, mesmo quando nós não sabemos o que fazer, ou até mesmo que decisões tomar, saiba que Deus está cuidando de você e sabe o que está acontecendo no seu coração, dentro do seu coração. E também aqui é uma lição interessante que mesmo quando nós estamos destruídos, mesmo quando nós estamos desanimados, mesmo quando estamos decepcionados, isso não é impedimento para servirmos a Deus. Mesmo Pedro, tanto naquela situação, cansado, tentando pescar a noite toda e que não conseguiu nada, ele ainda teve disposição e com o pouco que tinha, com a motivação, ele serviu a Deus e colocou ao dispor de Jesus o seu barco. Então, mostrando que nós também, até mesmo nas situações mais difíceis, nós podemos colocar à disposição do Senhor o que nós temos, a nossa casa, o nosso carro, o nosso dinheiro, para honrar e glorificar o nome do Senhor.
Porque foi assim que Pedro fez. Mesmo uma situação difícil, com o coração quebrado e partido, ele ainda se dispôs a servir o Senhor. E mesmo numa situação como essa, nós devemos ter sempre em foco Jesus. Não devemos tirar os olhos dele, porque todas as vezes que o homem tirou os olhos de Cristo, ele afundou. E aqui Jesus chega para Pedro e faz um pedido: volte e tente novamente. Então, meus irmãos, quando essa situação densa, difícil, está sobre nós, ou estamos passando sobre ela, é momento de você ouvir o que Deus pede para você. Então, nesse momento, Deus está dizendo para nós: vamos tentar novamente. Eu não desisti de você, eu não deixei de acompanhar a sua vida, eu passei com você toda essa situação difícil, eu estou de olho em você, e quero te abençoar, e quero agir na sua vida. Versículo 5: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Sabe o que acontece quando nós estamos passando esses momentos difíceis? Nós começamos a murmurar. Nós começamos a olhar para a situação imediata. Nós olhamos para os lados e perdemos o foco de Cristo. Nós começamos a reclamar. Disse: Senhor, as minhas forças estão acabando. Senhor, eu não vou conseguir. Senhor, eu já tentei muitas e muitas vezes. Eu já falei, mas nada acontece. Mas Jesus disse: levante-se, tome posição, seja um soldado, avance. Eu estou mandando você ir. Vai dar certo, as portas vão se abrir. Aquilo que tanto desejamos, Deus pode abençoar. E Pedro disse: Senhor, eu só vou fazer isso porque o Senhor está falando. E quando Deus fala ao nosso coração, nós temos que ouvir. Mesmo diante de todas as dificuldades, diante de todas as lutas, diante de todas as barreiras, se Deus está mandando você ir, se Deus está mandando você caminhar, se Deus está falando para você não ter medo, se Deus está dizendo que as portas vão abrir, você deve ir. Imagina se Moisés não ouvisse a voz de Deus, quando Deus disse: vai em frente, toque no mar, e o mar vai se abrir. Toque na rocha, porque vai sair água dessa rocha. Certa vez também Deus se aproximou de um outro grande homem da Bíblia, que é Josué. Josué estava para assumir o lugar de Moisés, e uma grande tarefa para ele, uma grande responsabilidade. O medo apoderou-se dele, mas Deus diz: tão somente crê em mim, não tenhas medo, confie, não olhe para trás, não olhe para os lados, olhe para frente, eu vou te abençoar. E é dessa maneira que nós devemos também nos comportar diante da palavra de Deus. Nós temos que estar com os ouvidos atentos para ouvir e obedecer. Se tu creres, verás a glória de Deus. Mestre, quando a gente lê Lucas, a impressão que tem que o primeiro contato de Pedro com Jesus foi só aqui. Mas quando nós lemos outros textos, em Mateus e em João capítulo 1, nós vemos que Jesus já tinha tido um contato com Pedro. André, por exemplo, encontrou primeiro Jesus. Ele estava junto com João, era um dos discípulos de João, e eles estavam caminhando, e João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E André e o outro ouviu e seguiu Jesus.
E eles ficaram seguindo Jesus de longe. Jesus falou assim: o que foi? E eles: nada não, a gente só queria estar com o Senhor aí. Então vem. E eles foram com Jesus. E André viu que ele era o Messias mesmo. Correu para casa e disse: Pedro, encontramos o Messias, o prometido. E quando Jesus viu Pedro, disse: olha, eu vou agir na sua vida, eu vou abençoar você. Então ele já tinha tido um contato antes, e agora estava tendo esse contato, que era um contato definitivo na sua vida. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes, sob a tua palavra. Quando você lê o Salmo 19, a palavra de Deus é mostrada como digna de toda aceitação, ela é perfeita, é ela que mostra o caminho, é ela que restaura a alma, é ela que dá vida para o ser humano, é ela que transforma você, é ela que mostra o caminho da verdade, é ela que dá sabedoria para os simples. E ela diz que a palavra de Deus é mais doce do que o mel, vale mais do que todo o ouro deste mundo. É nessa palavra que nós temos que lançar nossa confiança, na palavra de Deus. Não é na palavra de homens, mas é na palavra de Jesus. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida, se você olhar para a palavra de Deus como palavra de Deus, como vinda lá do céu. E a palavra diz que tudo que vem de lá, dos céus, do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação, é aí que você deve confiar de todo o seu coração, na palavra do Senhor Jesus. E aí Pedro disse: sobre a tua palavra eu vou. E ele foi meio incrédulo, pelo contexto dá para ver que ele foi meio assim, sabe? Será? Mas já que ele mandou, eu vou, mas eu pesquei a noite toda, eu conheço o mar. E é um problema quando o homem deixa de olhar para a palavra de Deus e olha para a sua experiência apenas, pela sua capacidade humana. A nossa capacidade é frágil, nós somos limitados, nós precisamos desesperadamente voltar para a palavra de Deus e confiar nela de todo o coração, e esperar somente de Deus. Não confie na sua experiência, não confie na sua capacidade, não confie na sua sabedoria, mas confie na palavra do Senhor. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Meus irmãos, quando eles deram ouvido à palavra de Deus e fizeram exatamente o que Deus tinha mandado, Deus o abençoou. E eles começaram a ver frutos do seu trabalho, fruto por ouvir a palavra de Deus. O Salmo 1 diz: aquele que confia no Senhor, que não anda segundo o caminho dos ímpios, o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como árvore plantada junto à beira do rio, e ali ele vai crescer, ele vai frutificar, e esses frutos vão vir na sua vida naturalmente. Então, quando ouvimos a palavra de Deus, nós vamos frutificar naturalmente. Você não vai fazer força para frutificar. E quando Pedro ouviu, Deus o abençoou e ele frutificou. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram encher ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Efésios diz assim, que Deus é maior do que o que nós pedimos, Deus é maior do que o que nós pensamos, Deus é maior do que nós cremos, Ele é muito maior. Mas eu só vou perceber isso quando eu ouvir a palavra de Deus. Eu vou experimentá-lo.
E Deus vai agir na minha vida, e eu vou ver que Ele cuida de mim, e que está comigo. Se Ele está falando ao nosso coração, é porque Ele nos ama. Ele quer que nós o experimentemos, e venhamos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e venhamos ver as coisas acontecer, e tudo porque estamos ouvindo a palavra dEle. Talvez você está assim, desanimado, com medo, cansado, e às vezes dizendo no seu coração: eu já tentei isso, eu já fiz isso. Mas Deus é maior do que o que você pensa, maior do que você crê. Apenas ouça a palavra dEle e dê um passo de confiança, e você verá que Ele vai agir, Ele vai abençoar. Uma vez eu estava tentando pregar a palavra para uma amiga minha. Ela estava na universidade, ela estava fazendo doutorado, e eu comecei a falar do amor de Deus para ela e nada, sabe? E ela lá com o coração duro, eu falei: ai meu Deus. Aí eu fui no banheiro orar. Eu disse: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor iria agir, que o Senhor iria me abençoar, me usa, de maneira que abra o coração dela. Aí eu sentei na poltrona do lado dela lá. De repente, ela colocou a mão no meu ombro. Aí eu comecei a falar a ela: você está certo. Eu vi o coração dela se abrir. A palavra de Deus tinha razão. E ela começou a ouvir a palavra. Eu fiquei tão feliz de ter orado e pedir para Deus: Senhor, a tua palavra diz isso, então abençoe, por favor. E Deus ouviu e abençoou. Aqui nós também vimos que Pedro, ele não foi egoísta, né? Ele poderia ter pego todos os peixes para ele, um que não ia conseguir, ia afundar o barco. Mas ele chamou os outros companheiros e disse: compartilhe da bênção de Deus. Aqui nós podemos ver o seguinte: quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos abençoados e podemos até abençoar os outros. Pedro foi abençoado, fez uma pescaria maravilhosa e grandiosa, e aí foi tão abençoado que abençoou os outros. Ele poderia ter ficado calado, mas não ficou. É o resultado de quem ouve a palavra de Deus. Somos abençoados ao ouvir a palavra de Deus, e podemos ser abençoadores porque ouvimos a palavra de Deus. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. No primeiro momento, Pedro olhou para Jesus apenas como mestre. Agora a coisa é diferente, ele se prostra diante de Jesus: Senhor. E é dessa forma que nós devemos nos comportar diante de Jesus, como Senhor, reconhecendo que Ele sabe o que faz, reconhecendo que Ele é o dono da minha vida agora, e que eu sou escravo dEle, e que eu preciso ouvir a palavra dEle, e que eu preciso obedecer, e que quando Ele fala é a mais pura verdade, e que eu devo confiar toda a minha vida na palavra dEle. É desta forma que Pedro agora começou a olhar para Ele como Senhor. E nós precisamos fazer isso também. Mas às vezes as pessoas ouvem a palavra de Deus e ficam com o coração endurecido, não se prostra, não se rende diante de Jesus. E mesmo vendo Deus fazer grandes coisas, eles se afastam. O próprio livro de Hebreus diz: não deixe o seu coração endurecer, como aquele povo de Israel deixou o coração deles endurecer, por não ouvir a minha palavra, por não obedecer. E todos eles morreram no deserto por não ouvir a minha palavra. Eu não quero que isso aconteça com você também. Por isso nós devemos nos prostrar diante dEle, reconhecendo Ele como o Senhor da nossa vida, e se quebrantando diante dEle: Senhor, 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 Senhor da minha vida. E é assim,
Quando você encontra Jesus verdadeiramente, você não tem outra solução, outra saída, a não ser se render diante dele. E a gente pode ver que todos os encontros maravilhosos que os grandes homens da Bíblia tiveram, todos eles acabaram de joelhos, tremendo diante do Deus vivo e verdadeiro, reconhecendo o senhorio dele absoluto sobre a sua vida. É assim que a sua vida pode caminhar sempre em triunfo, ouvindo a palavra de Deus, tendo convicção de que Ele cuida de você, que Ele não te abandona. Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O Salmo 19 é interessante que no final, depois que o salmista viu a grandeza de Deus pela sua criação, depois que o salmista viu a grandeza de Deus pela perfeição da palavra, Davi, o salmista, se rende dizendo: Senhor, eu sou pecador, tire de mim o orgulho, tire de mim o pecado, afaste de mim tudo que não é teu. Todo que tiver um encontro com Jesus verdadeiramente, reconheceu a sua pequenez, reconheceu a sua fragilidade, reconheceu que são todos pecadores, e que precisa desesperadamente de Jesus, e que precisa confiar nele de todo o coração. Versículo 9: Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Então é assim, você ouve a palavra de Deus e experimenta as coisas de Deus, e o que deve vir no nosso coração é uma grande admiração, reconhecendo toda essa grandeza dele. Esses homens viram isso, como ele é poderoso, como ele é maravilhoso, como ele é tremendo. E muitas pessoas passam por Jesus e não veem isso. Olha para os fariseus, para os saduceus e para tantos homens religiosos da sua época. Estiveram com ele, conversaram com ele, ouviram ele, mas morreram sem ele, porque não confiaram e não creram na sua palavra, e não viram, não tiveram admiração, não viram a grandeza de Deus. Olhou para Jesus e via apenas como um homem normal, mas Jesus é mais do que isso. Então todos ficaram admirados, como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Então, Deus está dizendo para nós: não tenha medo. Eu posso agir na sua vida. Eu posso mudar o rumo da sua vida. Eu posso fazer você, um homem tão limitado, tão pequeno, ser um pescador de homem, ser uma bênção nas minhas mãos. Então para Deus não existe limite. Então todos nós somos convidados por Ele a não ter medo e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu me coloco diante do Senhor, baseado na Tua Palavra, confiando na Tua Palavra. Eu também quero alcançar essa bênção de ser usado pelo Senhor, de ser bênção nas Suas mãos, de ir muito mais além do que a vida de uma mediocridade. Uma vida de medo, uma vida que é o caminho da covardia. Deus está nos chamando: tenha coragem, não tenha medo, vamos dar mais um passo, apenas confie na palavra de Deus. E é Jesus dizendo, o mesmo Jesus disse: lança a rede, você vai pegar bastante peixe. É o mesmo Jesus que disse: eu vou fazer você ser uma bênção, eu vou fazer você ser um pescador de homens. Há muito tempo atrás, eu achava que não seria nada. Eu nunca imaginei ser pastor. Até quando Ele tocou no meu coração.
Eu trabalhava numa usina e às vezes ia muito cedo e eu ia deitado lá no último banco. E de repente eu me via pregando. E eram as mensagens tão lindas, e aquilo enchia o meu coração. Eu falei, mas acha, quem sou eu? Quem sou eu? E eu olhava para as minhas limitações, pela minha capacidade, eu dizia, não tem como fazer. Eu ser um pescador de homens? Mas Deus está dizendo, não temas, eu posso fazer. E se Jesus falou, está falado. Alguém aqui discorda? Muito bom. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Sabe, depois do primeiro contato com Jesus, talvez Pedro ficou pensando como seria ser de Jesus, como seria ser um discípulo dele, e talvez os temores rondavam o seu coração. Talvez é assim que também está o seu coração, com medo de enfrentar as situações, o novo. Mas Pedro, depois que ouviu a palavra e confiou nela, ele se decidiu, eu vou ser um discípulo de Jesus, eu vou seguir Jesus. E Pedro até morreu em nome de Jesus. É desta forma que eu e você temos que nos aproximar de Jesus, crendo na sua palavra, confiando que Ele cuida de mim, e de que Ele é fiel para fazer tudo o que promete na sua palavra. Eu, pequeno, limitado, nas mãos daquele que é todo-poderoso, ilimitado, Senhor de tudo e de todos, pode agir na minha vida, porque Ele cuida de mim. Amém? Que Deus possa abençoar todos vocês. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tá bom? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, porque a Tua palavra é maravilhosa. Ela nos encoraja a confiar, mesmo diante das dificuldades, das lutas, das limitações e da nossa pequenez. Obrigado, porque a Tua palavra é maior do que a nossa experiência, é maior do que a nossa sabedoria, do que nós somos. E nós queremos declarar aqui, ó Deus, que nós confiamos no Senhor, nós dependemos de Ti. Nos abençoa, porque cremos no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém.